Olá, meu nome é Rodrigo Paes, eu sou consultor financeiro, junto do portal Juristec, na coluna O Mundo Financeiro no seu dia a dia. A ideia é justamente essa, trazer para a nossa rotina um assunto que parece complexo demais e tentar transformar isso numa conversa junto com todos vocês que nos assistem por aqui. Na verdade, eu acho que é muito mais natural do que a gente possa imaginar. Os dois universos têm como matéria-prima o risco e a consequência. Do lado do direito, existe uma forma de organizar conflitos e proteger relações, sejam elas de forma PJ e PF ou até entre pessoas físicas. E quando a gente trata isso do lado do mercado financeiro, a gente tem, na verdade, proteção de patrimônio e precificação de riscos. Eu diria que dentro dos dois universos, a gente tem uma leitura de cenários, a gente tem uma busca por possibilidades, entendimento de prazos e uma visão até de longo prazo. Então, trazer a união desses dois mundos é entender, sim, que todo bom advogado pode ser também um bom investidor. Se ele souber encarar que a metodologia de como ele opera na sua profissão vai funcionar muito também para dentro do mercado financeiro. Outro ponto de união entre esses dois universos, eu diria que é a racionalidade. O investidor, de forma natural, ele já é emocional, mas quando o investidor percebe isso, ele tende a controlar melhor esse seu lado emocional, que normalmente o leva a algumas decisões não convencionais ou até que não favorecem um resultado bom para ele. Vale o mesmo para o advogado. Advogado racional acaba também perdendo todo um processo, toda uma base de estudos, porque não está enxergando os detalhes. Aqui no mercado a gente tem um termo que se chama FOMO, em inglês, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. E muita gente, muitos investidores, acabam usando notícia, dica quente como tese de investimento. Toda vez que o investidor ele parte para esse lado, ele acaba realmente entrando no que a gente chama de efeito manada. E normalmente, quando a gente vê aquela notícia, o mercado bateu recorde na Bolsa de Valores. Opa, estou de fora disso, como é que eu faço para entrar nisso? Mas parece que esse momento já pode ser tarde demais. E o efeito manada, ele traz justamente essa possibilidade de você entrar atrasado ou sair atrasado e colher um resultado ruim. Eu diria que se posicionar de forma antecipada é a melhor forma. Você não deve nunca operar por notícia. Se você atua como investidor por notícia, você vai estar sempre torcendo pelo resultado que você se posicionou. Se eu pudesse fazer uma analogia com o universo jurídico, eu diria que advogado que se prepara, estuda e analisa todos os processos, todos os pontos, e não opera com uma simples versão dos fatos, provavelmente vai colher um resultado melhor. A mesma coisa aqui no mercado financeiro. Se você ouviu uma dica quente, uma notícia, e a partir dali tomou uma decisão, provavelmente você não enxergou tudo que está por trás disso, e a notícia vai te levar a um resultado não adequado. O equilíbrio vem com postura de advogado. Qual é a essência de um advogado? Ser investigativo. É ele buscar entendimento do que está acontecendo. E uma notícia por si só, ela não muda a regra do jogo. Ela não muda a estrutura de uma carteira de investimento. A gente precisa entender qual é o impacto que essa notícia, qual é o impacto que essa informação está influenciando nos meus investimentos, no meu patrimônio. Se está mexendo com juros, está mexendo com inflação, mexeu com câmbio, eu estou vendo a questão de desenvolvimento, eu estou vendo a questão de dívida aumentando, risco fiscal, isso provavelmente vai impactar de alguma forma nos meus investimentos. Agora eu tenho que intensificar isso, ou calcular essa intensidade. Sem isso, eu também não vou saber que movimento eu tenho que fazer. Então uma notícia por si só não muda a regra do jogo. Atue sempre como um investigador que você é na sua profissão. Isso vai te levar, sim, a questionar qual risco, qual impacto, qual prazo, que ações eu posso tomar, que outras ações eu posso deixar de fazer, tudo isso para buscar um resultado mais adequado. O momento aqui não é de buscar acertar ponto central do alvo, mas simplesmente de entender que o patrimônio ele é uma estrutura. Aqui eu vou mudar a palavra instrumento pelo conceito de arquitetura estrutural. E quando eu falo isso, eu falo através de uma combinação montar essa estrutura, seja para o lado conservador, moderado ou até mesmo para os outros mais arrojados. Mas eu diria que todo arrojado, ele também tem dentro da sua estratégia um lado conservador e moderado. Então o assunto também vale para ele. Vale para todo mundo, na verdade. Para quem está começando, começar devagar, enxergando proteção, mas enxergando rentabilidade lá na frente. Mas, Rodrigo, qual é o melhor meio de eu me proteger financeiramente falando? Essa questão de proteção inflacionária ela é um conceito perfeito para isso, porque ela traz justamente você não perder
poder de compra ao longo do tempo. E quando eu junto essa proteção inflacionária com a minha liquidez de pós-fixado, eu começo a montar essa estrutura, essa arquitetura que eu falei no início. É através dela que a gente vai montar uma base sólida para começar a construir. Eu sei que a gente está falando para o universo jurídico, onde a gente busca primeiro a proteção, para depois expandir a didática, para expandir a narrativa. Aqui não é diferente. A proteção para o conservador, ela começa com essa associação entre pós-fixado e ativos atrelados à inflação. Mas cuidado é necessário nesse momento. Não adianta eu colocar só qualquer ativo de inflação. Eu preciso entender se eu vou colocar ativos de curto, médio ou longo prazo. Eu preciso entender que instrumento eu estou colocando ali no pós-fixado, se é um fundo, se é um CDB, se é um tesouro Selic. Então esse papo ele acaba sendo necessário para que a gente monte uma estratégia, mas também escolha corretamente os instrumentos que vão fazer parte dessa arquitetura. Para investidores um pouco mais avançados, cabe sim olhar para ativos que possam trazer mais exponencialidade. Pensar em equity, pensar em outros tipos de fundos é importante, mas a base começa com essa pequena estrutura que a gente coloca na carteira dos clientes. Quando eu falo de investimento no exterior, inicialmente qualquer investidor pode pensar somente em diversificação de investimentos, de carteira de ativos financeiros. No entanto, pensar em levar seu capital para o estrangeiro traz muito mais coisas do que só diversificação financeira. Dependendo do objetivo de cada um, a gente pode conversar sobre instrumentos como uma trust, a gente pode pensar em proteção/sucessão, e a gente tem uma mudança tributária acontecendo e a gente teve uma nova regra que diz que agora os impostos aplicados sobre os rendimentos são de 15%. Mas existem regras para o lado cambial, existem regras de gatilho para a quantidade de valor que você possa ter investido lá fora, e tudo isso vai sim influenciar, inclusive no modo que você declara esses investimentos. Se você declara de uma forma oculta ou se de uma forma aberta, isso vai fazer diferença também em como seus rendimentos podem, os resultados podem operar na sua carteira. Então não basta simplesmente escolher investir fora, mas é necessário atualmente entender aonde eu estou investindo, canal que eu vou utilizar para isso, estou numa corretora, estou através de ativos, estou usando o meu dinheiro em dólar, dolarizando de fato, porque existem instrumentos que mesmo dentro do Brasil eu consigo começar a me expor ao dólar. Esse papo para que a gente consiga entender melhor os objetivos vai responder quais são os instrumentos e até a forma que a gente vai estruturar esse patrimônio fora do Brasil. Se tem uma coisa que todo mundo é desconfortável é com a tal da disciplina. Mas existe uma coisa maior ainda que está inserida e atrelada ao mundo dos advogados, não improvisar. A gente precisa entender que no mundo jurídico, buscar uma base técnica e de raciocínio lógico vai trazer sim uma boa defesa ou uma boa conduta para determinado processo ou coisa do tipo. Nesse caso, os investimentos também é igual. Então a gente entender como é que a gente pode estruturar um patrimônio vai fazer toda a diferença. A gente improvisa, mas quando a gente tem uma base bem formada, a gente sai e volta para a linha. Se eu não tenho uma base formada, eu simplesmente vou continuar improvisando. Nesse sentido, a gente foge do lado emocional e busca uma linha de raciocínio que também vale para os investimentos. Tracei meu objetivo, eu tenho o caminho da minha meta, como eu vou chegar lá, aí sim eu sei por onde eu vou seguir. Existe uma analogia que eu posso fazer também aqui dentro do universo jurídico a respeito da jurisprudência. No universo jurídico, a jurisprudência fala justamente para algo que aconteceu e a partir daí eu tomo por base para tomar como resposta ou como busca de resultado por aquele meu processo ou ação. Aqui, a jurisprudência vira pegadinha, porque se eu uso referência do que aconteceu, não tem garantia nenhuma de que vai acontecer de novo. E nesse formato, vale de novo, não improvisar é a melhor solução. O mundo jurídico sofre mudanças constantes, o mercado financeiro é dinâmico demais. Com base nisso, essa nossa coluna, trazendo o dia a dia do mercado financeiro, tende a aproximar cada vez mais esse universo jurídico e muito ativo para esse mundo financeiro que não pode estar dissociado nem da vida profissional e nem da vida pessoal. Eu convido você a continuar conversando. Se ainda não começou, visita a nossa coluna para que a gente possa começar a fazer esse bate-papo de forma tranquila, de repente até tomando um café.